né? E pelo Instagram de Divertido. Por coincidência, 13 lá, 13 não pode ser os mesmos. Não. Está diferente. Não tem como. É diferente. Com certeza. Pessoal, quero dar boa noite aí para o pessoal aí que está entrando agora. Né? Nós estamos aí com o nosso programa Didaquê, Catequese do Dia a Dia. Hoje com um novo tema. Né? Nós ficamos 2 dias aí com o tema. Qual foi o tema que nós ficamos 2 dias? Liturgia, né? Liturgia. E agora nós vamos começar uma sequência sobre sacramento, né? Nós vamos conversar sobre o batismo e a Eucaristia. Vamos tentar fazer uma sequência, né, deles. Então, se você tiver alguma dúvida, nós já temos algumas perguntas, mas se tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários, que dependendo da quantidade de dúvida, a gente faz, né, novamente sobre o mesmo tema. Mas se for poucas as dúvidas, a gente responde aí no privado e resolve o problema. Depois a gente faz um comentário. Então, Bruno, você está me devendo uma, viu? Boa noite. Eu vi o comentário que você fez na minha foto lá, viu? Então, eu quero já cumprimentar o Padre Edson. Boa noite, Padre Edson. Boa Deus noite. abençoe. A abertura fica com o senhor aí, o acolhimento, a oração inicial. Muito bem, boa noite a todos vocês que nos acompanham, né, na nossa catequese de quinta-feira, que já está pegando mesmo aí. Obrigado pela sua participação conosco, né? E é muito bom estar com vocês. Jean, que bom revê-lo, né? A turma aqui, os assistentes de palco, os produtores, né? Os produtores do programa, maquiadores, camarim. Muito bem, então a todos vocês que já estão chegando, sejam bem-vindos, né? Na última quinta-feira tinha pessoas participando com a gente lá de Limeira, São Paulo, assim, né? Também lá de Palmas, no Tocantins, onde eu vim. Então, vamos dar início, né, invocando a Santíssima Trindade. Estamos próximos aí da solenidade da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós hoje pedimos a intercessão de Santa Rita de Cássia, né? Amanhã é o dia dessa grande santa, ela que viveu também a sua dimensão de fé, uma confiança inabalável em Deus, que a nossa confiança também cresça cada dia mais. Pedimos também as luzes do Espírito Santo. Hoje, exatamente, né, acontece na Europa, foi celebrada a Ascensão do Senhor, e amanhã começa a novena de Pentecostes, que no Brasil a solenidade é transferida para o próximo domingo. Nós pedimos ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos inspire, quando falamos da doutrina da sua igreja. Ele mesmo fale pela nossa boca, nos ilumine, nos oriente e nos inspire. E continuemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de fazer a primeira pergunta, tem um aviãozinho aí do lado do pessoal do Instagram, tem um aviãozinho aí, clica no aviãozinho e envia para quem você acha que deve enviar. E lembrando que o importante, pessoal, o dedo no coraçãozinho aí do lado é muito importante, porque quando a gente fica com o dedo no coraçãozinho, o coraçãozinho, o Instagram entende que está muito bom e começa a divulgar para outras pessoas. Então, não é nada de errado, o correto é isso, né? Lá você meter o dedo no coraçãozinho aí esse coraçãozinho, quanto mais coraçãozinho subir, mais o Instagram vai entender que a live está ótima e aí eles têm interesse de divulgar para mais gente o nosso programa, tá bom? Então, nós vamos começar hoje uma sequência, né, de perguntas, de dúvidas, perguntas simples, perguntas complicadas, perguntas mais do dia a dia, mas também perguntas mais profundas sobre os sacramentos. E é muito importante a gente começar falando do sacramento
e o padre tentando explicar para nós, né? Com certeza ele explica, da onde que veio essa palavra sacramento, qual é o significado, da onde que veio, qual é a raiz dessa palavra para nós, padre? Muito bem. A palavra sacramento, ela sempre foi usada mais no âmbito religioso da igreja, né? Ela foi usada pela primeira vez na Vulgata do São Jerônimo para traduzir mistério do grego para o latim, sacramentum, né? Sacramento. E depois ela teve o seu expoente com Tertuliano, no século II, né? Tertuliano que ele, como tinha um grande conhecimento da língua grega e latina, ele é uma ligação muito importante da língua grega para a latina. Por exemplo, Salvador, né? Salvador é um termo criado traduzido, né, por Tertuliano, né? Porque a salvação em grega é sotero, né? Soter, salvação. Então, por isso o pessoal de Salvador, na Bahia, chamava soteropolitano, ou seja, a cidade do Salvador, a cidade Soter, né? Então, Tertuliano ele faz essa tradução, né, de soter para salvação, né? E aí ele tem o título Salvador. Mas o que significava mesmo a palavra sacramento, o termo sacramento? Nos primórdios, né, do uso desse termo, quando se tinha um litígio, duas partes brigando por uma indenização num fórum, então se depositava duas quantias, as quantias iguais diante do juiz, né? E aí, depois da sentença do juiz, por exemplo, eu estava pedindo uma indenização sua. Então, você colocava o valor que eu estava pedindo, mas eu também tinha que colocar um valor, porque se eu perdesse, eu levava o meu dinheiro. Então, era assim, uma demanda entre um valor, né? Então, isso aí chamava-se sacramento, esse valor depositado ali, que era um sinal de garantia, de juramento, né? Depois entrou no âmbito da guerra, né, no bélico, e seus soldados faziam um juramento ao seu senhor, né? Chamava também, usada essa palavra, esse termo sacramento. Jurava obediência, que hoje para nós também, nos sacramentos, nós juramos uma obediência. Todos os sacramentos. Todas eles, uma obediência. Né? E por último, ele foi traduzido, ele entrou realmente no âmbito religioso. Os protestantes rejeitam essa palavra, porque na verdade ela não está na Bíblia. Porque na língua grega não tinha sacramento, tinha mistério, né? E aí foi traduzido para o latim a palavra grega para o latim, que aí São Jerônimo usou sacramento, né? Então não tem, os protestantes rejeitam por isso. A palavra em si, ela não tem realmente uma etimologia muito clara, mas sacro vem do sagrado. E mento, nós temos uma parte dentro da missa, na oração eucarística, chamada memento, quando se reza pelos vivos e pelos mortos, né? Então, memento significa memória. Então, resumindo, o sacramento seria uma memória sagrada, porque ele é o sinal sensível da graça de Deus em nossa vida. Então, esse é o termo. Você não vai encontrar essa significação aí. Fica difícil, a não ser que na internet tenha, né? Mas em livros não tem, mas a palavra mento e sacro é exatamente, sacro é sagrado, memento é memória, né? Então a memória é sagrada, sempre lembrar da presença de Deus em nós. Ótimo, beleza, que maravilha a gente poder ouvir com tanta clareza sobre o assunto, né? Então nós vamos começar, né, de fato sobre o sacramento do batismo, que é o primeiro sacramento que cada cristão que é um dos principais assuntos da didaquê, como o catecismo dos apóstolos, que era um dos termos que era trabalhado. Então nós já temos algumas perguntas formuladas aqui e vamos perguntando ao padre e na medida ele vai responder. A primeira pergunta sobre o batismo é: Jesus foi batizado quando adulto por João Batista. Por que nós católicos batizamos quando criança? Sempre foi assim? Quando mudou ou começou? Então, Jesus foi batizado adulto
porque não tinha batismo antes dele. Lembra que ele e João Batista são primos, e a diferença de idade de um para o outro é apenas 6 vezes. Então, quando João começa a batizar, porque antes não tinha batismo, os dois tinham quase a mesma idade. Então, batizou os adultos. Agora, o batismo da Igreja Católica, a Igreja Católica, nós católicos ministramos hoje, tem nada a ver com o batismo de João. Sim. É por isso a necessidade dos católicos compreender bem a teologia batismal, para eles entenderem, né, o porquê, o risco que eles correm em abandonar o sacramento católico e o sacramento protestante. Né? O batismo de João, que João ministrava, não é um batismo como o batismo da Igreja Católica hoje. E Jesus foi batizado nesse batismo de João. Né? O batismo de João era um batismo de preparação. João é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, e o batismo dele tinha um significado de arrependimento para a remissão dos pecados. Porque se o batismo de João fosse um batismo salvador, quem seria o salvador era João e não Jesus. Então o batismo de João é um batismo de arrependimento, uma abertura de coração para acolher o Salvador, a remissão dos pecados. Resumindo o batismo. Não, Marcos resume isso muito bem, né? Aqui o Evangelho de Virgem de Marcos, no capítulo 1 aqui, olha o que Marcos fala sobre o batismo de João. Capítulo 1, versículo. Ele poderia batizar. João Batista esteve no deserto, versículo 4. Marcos 1, versículo 4. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então guarda bem essa palavra, olha. Arrependimento para a remissão. Não é João que vai remir a humanidade. Ele está preparando o caminho daquele. Olha o que ele fala aqui em João. Sua Bíblia é Jerusalém? Não. Então não presta. Olha aqui. Olha só. No prólogo de João, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunho para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então João não era o Salvador, João não é a luz. João veio preparar, por isso o batismo dele é um batismo de conversão imediata, de preparação, um arrependimento, uma abertura de coração para acolher o batismo do Salvador, que ele está dizendo logo em seguida aqui, ó. João, ainda no capítulo 1. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Está vendo que não é ele que tira? Não é o batismo dele? Ele preparou para esse que vem tirar o pecado, certo? Vocês viram aqui com clareza, João não era a luz. Olha, versículo 29, do mesmo capítulo 1 de João. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou diante de mim, porque ele existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito Santo descer como uma pomba, vindo do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse: aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. É esse o batismo ministrado pela Igreja Católica. Então você entende aqui que o batismo de João, a diferença dele é que o batismo de João era para batizar mediante a fé. E a Igreja Católica não batiza, não é mediante a fé da criança, mas o batismo para nós é para dar à criança a condição de ter fé. E aí nós vamos... Então, você percebe que, por isso que não tinha batismo antes, né? O catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer: o batismo católico não é uma remissão de pecado, é uma vida nova no batismo. Eu trouxe aqui
Olha aqui, o parágrafo 1277 do Catecismo vai dizer assim: o batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo, segundo a vontade do Senhor. Ele é necessário para a salvação, como a própria igreja, na qual o batismo introduz. O batismo católico é necessário para a salvação. É por isso que Jesus fala lá em Marcos: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque delas é o reino dos céus. Delas é o reino dos céus. Então, Jesus pede que as crianças desde cedo sejam introduzidas nele pelo batismo. Agora, vamos ver o livro do Gênesis no capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Vamos ver o que ele fala. Versículo 12. Versículo 12. No 8º dia do nascimento, serão circuncidados todos os meninos de cada geração, mesmo os filhos dos escravos nascidos em sua casa ou comprados de algum estrangeiro, e que não fazem parte de tua descendência. A circuncisão, não existia batismo no judaísmo, existia circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia que fazia no genital masculino, né? Tirava a glândula que cobre, o prepúcio que cobre a glândula do genital masculino. Seria hoje a chamada operação de Fimal. Então, veja bem, era uma marca de pertença a Deus. E por que marcava só o homem? Tinha marca só para o homem? Porque as mulheres judias não andavam sozinhas. Onde tinha uma mulher judia, tinha que estar com um homem, seja pai, marido, filho. Por isso que a Virgem Maria recorre aos sobrinhos, no caso, os primos de Jesus, para ela sair. Por isso ela está sempre com João e Tiago, porque ela só tinha um filho. Ele estava na missão, São José já tinha a Bíblia, já tinha silenciado sobre ele no tempo da missão de Cristo, já tinha morrido. E aí Maria, para sair um pouco, ela tinha que recorrer aos sobrinhos, né? E aí, veja bem, aqui já está respondendo a outra pergunta: batiza criança, né? A pergunta é: batiza criança ou batiza adulto? Então, nós já vimos que não batizava adulto, não batizava criança, porque o batismo foi instituído na parte de João, naquele momento. Então, começou batizando os adultos. A questão da criança, a circuncisão, ela é o símbolo do batismo futuro, né? E agora nós vamos em Colossenses 2. Você vai ser meu leitor? Sim. Colossenses 2. O que Paulo fala a respeito da circuncisão? Se você estiver aí na sua casa, pode abrir também o seu livro. Colossenses 2. 11 e 12. 11 e 12. Aqui. Vamos lá. 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por mãos humanas, mas a circuncisão de Cristo, pelo despojamento do corpo carnal. No batismo, fostes sepultados com ele, como ele também fostes sepultados pela fé, na força de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo? Lá se diz que toda criança deveria ser circuncidada no 8º dia, né? São Paulo compara o batismo com a renovação da circuncisão. O batismo é a circuncisão. Então, se o batismo tem esse significado novo da circuncisão, está respondida aí a pergunta. Se deve batizar nas primeiras semanas, é o que diz aqui o Código de Direito Canônico. Esse aí que eu queria saber. Cano 867. Os pais têm a obrigação de cuidar que as crianças sejam batizadas dentro das primeiras semanas, logo depois do nascimento, ou mesmo antes. Ou mesmo antes de nascer, não, viu, gente? Aqui ficou parecendo que parece que é antes de nascer. Logo depois do nascimento, ou mesmo antes, dirija o pároco a fim de pedir o sacramento para o filho. Então, o que o Código está dizendo aqui é que os pais devem procurar a paróquia, né, onde reside, na gravidez. E já marcar. Ele vai deixar marcar pronto, fazer curso e tudo. Então, por quê? Porque o batismo é o símbolo da circuncisão que está na própria Escritura. Então, devem batizar nas primeiras semanas. O correto seria entre o 8º e o 40º dia. Porque no 8º dia é a circuncisão, no 40º dia é a apresentação no templo. Então, são sombras do batismo. Por isso, então, só resumindo aqui a questão da pergunta.
Jesus não foi batizado criança, porque o batismo foi instituído a partir dele, né? Um pouco antes do batismo de penitência de João, mas ele batiza no Espírito Santo. E vocês viram que o batismo de João, que ele mesmo inferioriza, eu não o conhecia, mas depois de mim vem aquele que passou à minha frente. O batismo de Cristo é condição necessária para a salvação que nós católicos temos. Mas não para por aí. Nós vamos aqui nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, só aqui o finalzinho para nós vermos. Deixa eu pegar aqui. Onde São Paulo batiza o carcereiro. E aí Atos 16. Cadê os Atos? Não marquei aqui. Vamos encontrar aqui onde ele batiza. Aqui, 29. Uhum. Aqui é 16, 29. 16, 29. Aqui a gente já está entrando numa questão do batismo com água. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondeu: Creia no Senhor Jesus, será salvo, como também todos os de tua casa. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. Imediatamente foi batizado, junto com todos os seus familiares. Toda a família tem criança. Se não for filho, é neto. Se não for neto, é bisneto. Lá na sua casa mesmo tem 4. Então, foi batizado dele e toda a sua família. Toda a sua família. Então, nem tinha rio lá, que aqui já está respondendo a pergunta que vem aí, imersão, né? Nem tinha rio e também todos da sua casa. Porque a importância não é a idade ou o que, a importância é que seja batizado. Todo cristão. Se está adulto sem batizar, deve batizar. Mas a igreja batiza a criança porque quando Jesus deixar vir a mim, que delas é o reino do céu. Estou falando que as crianças têm direito à salvação. Se com ele vivemos, com ele reinaremos. Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos. 2 Timóteo 2:11. Mas a igreja sempre batizou criança ou teve uma época que... Mas quando começou batizando adulto. Por quê? 300 anos a igreja foi perseguida. Como é que dava catequese para criança? É verdade. Não tinha como. Então, assim, certamente batizava as crianças, mas a organização mesmo, porque os fugitivos das perseguições ia levando o reino de Deus e ia batizando, como aqui nos Atos, né? Todos da sua casa. Então, a igreja não documenta, né, se batizou ou não batizava a criança, mas subentende que há batismo de criança. Agora, uma coisa interessante, Patrícia, em relação ao batismo, que um dia um protestante disse para mim que o nosso batismo não valia por conta de ser criança, né? E aí eu disse para ele uma coisa muito interessante que vou deixar registrado. Eu falei assim, olha, se o batismo da criança não vale, não é válido, segundo a sua ótica, porque os pais que levam, então não vale, então é muito fácil. Então você vai pegar seu filho, levar no macumbeiro e consagrar ele ao diabo, já que não vale. Então você faz isso? Não. Mas se eu não estou levando meu filho para o batismo, você está falando que não vale, então você leva seu filho lá para o macumbeiro, consagra ele ao diabo, que não vai ter problema nenhum. Então eles não têm fundamentação para discutir, né? Não tem teologia. Então, os pastores até estudam, mas esses pastores aqui, né, alguns aqui da zona rural, essas coisas, eles não têm. O povo só inventa, eles ficam repetindo, igual papagaio. E aí os católicos são acomodados demais, não leem, né, uma boa parte deles, aí aceita tudo. Sim. Mas olha, você vê lá, igual aquele negócio assim, tem que esperar a criança crescer, a ordem de Deus. Deve circuncidar, não falou para esperar crescer para circuncidar, não. Todo filho homem,
No oitavo dia. E a circuncisão é a prefiguração do batismo. Deve, né? O Antigo Testamento, o Senhor gosta muito de falar isso. Não se pregue nada do Antigo Testamento sem prefigurar no Novo No Testamento. Novo Testamento, porque lá no Antigo Testamento é a promessa, o Novo Testamento é o cumprimento. Então, você deve partir de um texto do Antigo Testamento, você deve, ou você partir do Novo e vai lá, e volta e conclui no Novo Testamento, ou então você começa lá e conclui sempre no Novo Testamento. Se você fica, então tem pessoas, ou alguns pregadores, que voltam muito exageradamente para o Antigo Testamento, só fica pregando coisa do Antigo Testamento. Claro que é uma influência dos protestantes, né? Sem dúvida. Aqui, ó, o Mas- pessoal está perguntando, Padre, essa pergunta aqui vai ter resposta logo, logo. Tem uma pessoa perguntando aqui se as pessoas que batizam 2 vezes, por exemplo, na igreja católica protestante, considerar qual. Isso aí vai responder daqui a pouco. E tem outra pessoa que está perguntando se tem alguma passagem bíblica que fala do batismo. Então, nós já falamos que principalmente do Antigo Testamento, e Paulo cita, né? Marcos 1:4, depois o capítulo 1 de João, versículo 6 e versículo 29. É isso? Como é 29? Não está aqui, né? Está até marcado aqui ainda. João, que é Marcos. João, isso. Do versículo 29 até o 32. Então, aí você, claro, mediante uma explicação, você vai lá em Marcos, o batismo de João é só de um arrependimento para receber o Salvador. Né? Mas o batismo do Salvador é a condição de salvação. Nós somos inseridos, né, no corpo de Cristo, e por isso, né, por isso que nós somos salvos, porque a partir do batismo nós já estamos ressuscitados com Cristo. E algumas pessoas poderiam perguntar assim, mas por que então alguns vai para o inferno se já está ressuscitado? Eu dou um exemplo aqui na zona rural, quando eu vou exatamente a tinha nível de compreensão. Eu falo para as pessoas sobre uma semente de manga. É uma semente pequenininha que você põe na palma da mão. Mas ela já é uma árvore de 10 metros de altura. Né? Porque segundo a lei do ato e da potência, né, de Aristóteles, potência e ato, o ato a potência é aquilo que a semente pode se tornar. E o ato é o momento que ela se torna, certo? Aqui é filosofia, tá bom? Mas para você entender, você pega uma semente de manga na sua mão, em potência, ela já é uma árvore de 10 metros, porque tudo que está dentro dela está geneticamente constituído para ela se tornar. Já existe. Para ela se tornar árvore. E ela tem que passar pelo ato, né, de germinar e de crescer. Agora, se você não plantar, adubar, regar, limpar, cercar, ela nunca vai ser aquela árvore. É verdade. Embora ela está destinada a ser, mas ela nunca vai ser. Então, o batismo, você já está ressuscitado com Cristo, mas se você não entra na obediência a Cristo, de viver segundo os seus mandamentos, você não vai chegar no céu. Você respeita a nossa vontade. Ótimo. Beleza, então nós vamos aqui para a segunda pergunta, né? Que é a pergunta que a nossa irmã fez ali também. Quando uma pessoa já foi batizada numa igreja evangélica e ela entra para a igreja católica, tem que batizar de novo? Aí varia algumas igrejas. As igrejas tradicionais, que são chamadas igrejas da reforma, essas todas não aceitam o batismo. As igrejas pentecostais são aceitas o batismo, até adventista, né? Até adventista, que é mais judia do que cristã, né? Mas por que são aceitas? Agora, as neopentecostais, que são de 64 para cá, essas não aceitam de jeito nenhum, não tem como. E a Igreja Católica Brasileira, né? Porque uma pessoa rompeu a comunhão, é como excomungados. Eles não são excomungados, mas na época eles se excluíram, né? E tem também aquela questão do rito, né, Pato? Porque tem igreja que só batiza em nome de Jesus. Então, assim, o problema dessas igrejas pentecostais é que elas não têm muita necessidade do batismo, não vê o batismo como a causa de salvação, por isso que as pessoas ficam adultos lá sem batizar. E assim, os pastores não vêem urgência, mas só que a fórmula do batismo é errada, porque se batiza na Santíssima Trindade, está batizado.
Mas as igrejas neopentecostais, elas batizam no Senhor Jesus. Mas e a pessoa está Só. vindo de lá para cá, batizada na igreja protestante, ela precisa de algum rito? Tem que ver qual igreja. Qual igreja ela está batizada, então não precisa. Ela não precisa de rito. Não. Agora, quando, por exemplo, você vai lá na igreja católica, ou você vai lá no protestante, você é católico, você vai lá e fica lá um tempo e volta, você tem que fazer, tem o rito da admissão da fé. Então, você tem que professar o credo diante de uma assembleia, né? Ou então diante do bispo. A mão sobre a Sagrada Escritura, você professa a sua fé renovando. O ministro do batismo é só o padre? Não, o batismo ele pode ser ministrado por qualquer um leigo, num caso extremo. Se caso extremo estiver em risco de vida. A criança, por exemplo, um adulto que está sendo batizado e está morrendo, você mesmo pode batizar, na forma. Depois ele é apresentado à igreja, se ele não vier a falecer, para os ritos complementares. Mas batizou para batizar. A igreja não vai refazer o batismo. Ela vai ungir com óleo e vai fazer aqueles ritos complementares. Depois, para batizar mesmo assim, normalmente, é só a partir do diácono. O diácono, o padre, o bispo. Né? E os óleos que se usa do batismo é o óleo do batismo do Cristo. Do Cristo. O óleo do batismo ele significa essa inserção, é a força de Cristo. Perdão. O óleo do batismo é a força. Por isso a unção é feita no peito, porque essa região do ser humano, sobretudo no masculino, né, no homem, mostra o vigor físico. E o óleo do batismo significa a força que Cristo te concede para lutar contra o mal. Por isso é o peito, o lugar da força. A crisma na testa, quando a igreja nos unge na testa, ela está fazendo uma consagração total do nosso ser a Deus, né? Porque aqui na nossa cabeça nascem os nossos movimentos, nossas vontades, nossos desejos, nasce tudo aqui. Então, quando somos ungidos aqui, nós somos totalmente consagrados a Deus. O óleo do crisma significa a inserção no corpo de Cristo. Inclusive a oração que segue vai dizer, para que inserido no Cristo, sacerdote, profeta e rei, continue o seu povo até a vida eterna. No rito do batismo, padre, tem um momento que o padre faz éfata, né? Éfata nos ouvidos. É um rito complementar, é o rito do sal, né? É dado. Pouquíssimos padres utilizam esse rito hoje, né? Eu sempre, todo batizado, né, que eu faço assim, até as crianças de até os 7 anos, né? Passou dos 7 anos, não faz mais, porque não precisa, já está no uso da razão, né? Então, aqui, faz a oração que Jesus fazia no ouvido e nos olhos das pessoas, né? A gente coloca o sal na língua da criança e, em seguida, a gente faz uma cruzinha no ouvido, dizendo, Cristo, Jesus que fez os surdos ouvirem e depois na boca e os mudos falarem, te conceda que possa logo ouvir sua palavra e professar sua fé. Para a honra e glória de Deus Pai. Então, não é abrir os lábios nos ouvidos fisicamente, não, porque a criança já está com suas faculdades, mas é no sentido do ouvido de discípulo, logo escutar e pregar a palavra. Porque o batizado é isso, né? A primeira função do batizado é anunciar Jesus. Ótimo, beleza. Pessoal, vamos lá, vamos compartilhar essa live. Você está vendo que maravilha de catequese, né? Que coisa maravilhosa. Aí só falando aqui, as igrejas da Reforma, gente, são a igreja luterana, a igreja de confissão luterana, a igreja presbiteriana, que ela é chamada, na sua origem, a igreja calvinista, fundada por João Calvino. Hoje, a presbiteriana original, né? Que tem muitas ramificações das presbiterianas hoje, né? A igreja metodista, a igreja ortodoxa, as igrejas congregacionistas, é uma rede, né? E aqui mais a batista, o evangélico quadrangular, a adventista, essas batizam na Trindade, então os batismos são assim. Viu? Eu só não falei o nome de algumas igrejas. Ótimo. Então vamos lá.
Terceira pergunta é, existe uma idade correta para se batizar? Já falou. Já falou. O cano, Eu vou ler de novo aí para o pessoal o pensar. cano, olha aí a idade, 807 o cano. Os pais têm a obrigação de cuidar que as crianças sejam batizadas dentro das primeiras semanas, logo depois do nascimento. Aí vem em seguida, ou mesmo antes, dirijam-se os pais a fim de pedir. Então, os pais devem, antes do nascimento do filho, já ir à paróquia e já deixar tudo organizado. Num primeiro momento, devem ser batizados na paróquia onde nasceu, mas tem uma possibilidade de uma transferência para outra paróquia, tá bom? Mas o direito canônico se pede inicialmente que deve ser batizado. Outra coisa interessante que poucas vezes a gente vai ver, né, principalmente no Código de Direito Canônico, usar esse termo obrigação, né, Padre? Sim, olha que não é opcional, né? Não é uma coisa assim que você vai deixar alguém. Então fica bem consciente, a gente passa para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, né, em relação a essa orientação que a igreja está dentro de um documento, né, talvez não, o principal documento da igreja, que é obrigação, né, dos pais se preocupar com os batismos da criança nas primeiras semanas, né? Nas primeiras semanas. Então deve ficar bem claro isso aí. Né? Ótimo. Vamos lá, mais uma. O correto é batizar por aspersão ou imersão ou tanto faz? Aspersão, o Código de Direito Canônico lá de 1917 falava dela, hoje não fala mais, ou seja, está praticamente extinta, né? Porque a aspersão, o batismo de aspersão é aspergir água, então isso foi extinto. Hoje, duas formas, pode ser por infusão ou imersão. A infusão é quando a água é derramada na cabeça da pessoa, do catecúmeno, e a imersão é quando se mergulha. Então, tanto faz para a Igreja Católica, para a maioria dos protestantes é só a imersão, mas para a Igreja Católica tanto faz, né? Eu acho que tem até, deixa eu ver se eu encontro um cano aqui. Quanto o padre procura? Aqui, ó, é o cano 854. O batismo seja conferido por imersão ou por infusão, observando-se as prescrições das conferências dos bispos, né, da CNBB. Então, o que a CNBB diz? Página 422. O que a CNBB vai dizer aqui? 422. Isso aqui é de quando eu estudava ainda. Está tudo rabiscado aqui, que eu ia escrevendo, né? Os canos. Aqui, ó, 422. Quanto ao cano, 854, foi o que nós acabamos de ouvir, entre nós continua a praxis de batizar por infusão, no entanto, permite-se o batismo por imersão, onde houver condição adequada e critérios do bispo diocesano. Então, lá nos Atos Apóstolos, você viu que não batizava, lá na era apostólica, não batizava só por imersão. Porque na casa do carcereiro foi batizado todo só. Tinha rio, ele morava num iate, né? Porque onde ele morava de noite, ele morava, foi lá na casa mesmo, foi batizado. E tinha muitos cristãos que eram batizados no cárcere. Aqueles que estavam condenados à morte, que tinham um mártir junto com eles ali, catequizava eles e eles batizavam para eles morrer cristãos, para ter a salvação. Eram batizados, às vezes, dentro da cela, nem era livre. Porque a intenção é que eles morressem cristãos, morressem com Cristo. Então, tinha muitos batizados que eram realizados dentro das celas. Ótimo, vamos lá, pessoal. Nós vamos deixar até algumas perguntas aqui no YouTube, depois nós vamos deixar para o final. Se der tempo, a gente responde. Se não der, depois a gente procura um jeito de responder ou abre outra catequese com o mesmo tema. Por último, padre, sobre o batismo, existe alguma orientação da igreja em relação ao nome da criança? Porque a gente vê cada nome. Olha, a criança pede, porque a igreja pede, porque o nome tem muito a ver com a identidade da pessoa, a missão da pessoa. Na Bíblia você vê isso com clareza, né? Os nomes, olha, o Yeshua, né? De um nome de Jesus, né? Jesus é Cristo, ou seja, crisma, né? Do grego é unção, né?
Então, ele é ungido para salvar. Outro, no sentido negativo, Barrabás. Barrabás, né, é filho de ninguém, o nome dele. Por isso que ele era um bandido e salteador, porque, não sendo filho de ninguém, ele não reconhece o outro como irmão. Todos são adversários para ele, se torna um bandido. Então, assim, os nomes têm todo um significado. E hoje as pessoas colocam nomes, né, com significados muito estranhos, significados horríveis, né? Então, eu oriento os casais na entrevista para o casamento, eu já oriento isso. Quando você for dar nome ao seu filho, olha previamente o significado do nome. Existe também uma tradição. Inclusive, o nome da nossa irmã, muito querida, não tem muito a ver com ela, não tem, aliás, tem nada a ver com ela. Ela não sei, lá nos bastidores, né? Mas Maíra é um nome pesado. Mal e ira. Mal e ira, né? Ela não sei nos bastidores, mas eu nunca vi ela brava, não. Doce. Tem uma orientação interessante que se preocupa também em colocar o nome da criança como santo do dia que a criança nasceu, até por conta que tem uma tradição que diz que esse santo, né, intercede por essa pessoa. Né? Lá em casa, por exemplo, os meus filhos, Lázaro, eu coloquei Lázaro de Águeda, porque nasceu dia de Santa Águeda, dia 5, né? Estevão nasceu no dia 21 de dezembro e Santo Estevão no dia 26. Carol Maria, por causa do Papa João Paulo II, e agora Bento, também por causa de Bento. São Bento também. São Bento. Mas é muito bom. Agora, os santos tem hora que tem uns nomes meio estranhos. Né? Não dá para colocar, mas procura colocar um nome. Olha, os meus filhos que eu ia ter, eu ia ter 3. Já era combinado, já, viu? Com a futura esposa na época, né? Ia ser nomes bíblicos. Então, nós íamos ter o Lucas, o Marcos Paulo, que é o evangelista em São Paulo, né? O Lucas também é evangelista, que é o meu evangelho preferido, e a Maria Clara, que era Clara de Assis, a Virgem Maria Clara de Assis, né? Então, seria esse. 3 que acabam virando 5, né? Exatamente. Então, eu recomendo você, como padre, recomendo vocês que já estão casados aí, estão gerando filhos, vocês que vão casar, escolha nomes, né, de santos, nomes bíblicos, você tem nomes belíssimos, não fica aqueles nomes ingleses cheios de umas letras esquisitas, nem a coitada da criança vai conseguir pronunciar aquele nome. Claro que os pais não sabem falar, né? Então, coloca uns nomes esquisitos. Né? Tem até uma preocupação de fato de mais para frente a gente tem que chamar alguém de álcool em gel, né? Álcool em gel. Antes que o menino pergunta para o pai lá no futuro, bem distante. Ô pai, eu tenho a ver, meu nome tem alguma coisa a ver com um vírus que matou muita gente há alguns anos atrás, o pai vai falar. Não, álcool em gel. Não, álcool em gel. Gente, tá muito bom, estou amando. Eu, particularmente, estou gostando muito, tem muita novidade, né? Não tem nada combinado entre eu e o padre, né? A gente faz as perguntas prévias, né? O padre pede algumas para poder estudar, porque realmente a gente não pode passar qualquer conteúdo. É doutrina. É doutrina e a gente tem muita liberdade para poder brincar e poder fazer tudo que nós estamos fazendo, tá bom? Então agora a gente passa para o tema da Eucaristia e a primeira pergunta da Eucaristia é o quê? Na distribuição da Eucaristia, quando falta para algum fiel, o que é correto fazer? Nesse caso, é na distribuição, né? Por exemplo, está na fila e aí acabou a comunhão. Seria isso. Olha, não faz nada, tá bom? Não pode improvisar nada da Eucaristia. A única coisa que você deve fazer é, se percebe que ela está acabando, começa a fragmentar. Fragmentar e vai dando um fragmentozinho para as pessoas, um pedacinho. Se de tudo acabar e tiver poucas pessoas, o padre, se for a celebração da missa, se o padre quiser, ele pode dar a comunhão no sangue de Cristo. Aí vai, por exemplo, coloca
Chega a pessoa, toma nesse lado, ele está com sanguinho na mão, ele limpa, roda o cálice, né? O outro toma, dá uma limpadinha, roda. Aí, para não. E se tiver pouca gente, se tiver muito, não dá, né? Já aconteceu comigo de acabar, porque na zona rural tem umas comunidades que não tem sacrário. E aí a gente pede, né? A gente conta, e depois, às vezes chega um, então fica um na assembleia ali que não levanta a mão na hora, e aí falta. Aí eu completei a comunhão com o sangue, é a mesma coisa, né? Porque a gente distribui nas duas espécies, mas mesmo que você receba em uma só, que é a mais comum, você não está recebendo só a carne, porque toda carne viva ela tem sangue. E quando o Padre, lá no Cordeiro de Deus, ele volta aquele pedacinho, nós falamos disso aqui, significa exatamente a ressurreição, né? A carne e o sangue juntos, a união, a comunhão, a unidade eucarística. As duas espécies, elas estão unidas no cálice de Cristo. Então, você está recebendo não só a carne, mas o sangue. Outra coisa, eu já vi também, não sei se é correto, o senhor pode explicar para nós, acabou a comunhão, ficou só lá o sangue de Cristo, mas ele mandou pegar a hóstia sem consagrar, molhou no vinho e deu. Horrível isso. Não pode, né? Você pode até ver essas coisas, mas eu recomendo vocês, se acontecer, sendo incomum, né? Aquilo é uma simulação de sacramento. É tão sério que quando o padre, né, impõe as mãos sobre o pão e o vinho, a chamada epíclise, né, primeiro, depois do santo, na oração eucarística segundo, já vem logo em seguida. Por isso nós nos pedimos ao Pai que envieis o Espírito Santo. Se tiver mesmo apresentado ali, nem na hora da epíclise, na hora da apresentação, durante o canto das ofertas. Se terminou a apresentação e alguém vem de lá com a âmbula, não pode mais. Entendi. Não pode. Nem depois que apresentou, não pode trazer mais. Fica fora. Então, fazer isso não pode. Ver a simulação do sacrifício. Mesmo que o sangue esteja consagrado. Mesmo que o sangue esteja. Só se tiver condição de dar a comunhão no sangue, mas pegar a hóstia. Ali é o pão, não é a Eucaristia. É o pão. Sem a consagração, sem a vinda do Espírito Santo, só tem pão ali. Não tem comunhão. Então, eu recomendo não fazer isso. Então, não tem como improvisar, que eu falei para você. Acabou a comunhão, não tem como improvisar. Ninguém improvisa sacramento. Né? Improvisar é simulação. Isso aí. Outra coisa, padre, é só para me tirar uma dúvida pessoal também, que são muito claras. Canto das oferendas. Aí entrou lá um pão daqueles comuns, pôs em cima da mesa, deixou lá, fez todo o rito da consagração. Aquele pão comum que foi colocado lá em cima, ele foi consagrado ou não? Ele não foi, porque ele não estava em cima do corporal e não foi essa a intenção. Né? Mas ele se tornou um objeto sagrado porque foi no altar. Que na verdade não se pode colocar no altar, você sabe muito bem disso. Né? E na sua comunidade, na sua igreja, você vai ter uma missa com ofertório, né? Aquele ofertório simbólico que o Jean está falando, o pão e o vinho, a uva. Então você já põe uma mesinha à parte, deixa uma mesinha preparada para a hora que chegar já destinar a mesinha lá. Entende? Então, ótimo. Padre, como a gente responde essa pergunta, eu acho interessante. Né? Por que a igreja tem a crisma, ou crisma, confirmação, sempre que o batismo já recebe o Espírito Santo? Lá no domingo passado, teve a primeira carta, a primeira leitura do domingo passado, deixou isso bem claro. Foi dos Atos dos Apóstolos, quando Filipe pregou o Evangelho na Samaria e batizou alguns. Quando a igreja de Jerusalém ficou sabendo, mandou Pedro e, não sei se foi Tiago ou foi João, não me lembro bem, para impor as mãos sobre eles, que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Claro que havia uma adesão, que é o significado da crisma. No batismo você recebe o Espírito Santo, sim, mas a crisma vem exatamente porque é uma adesão, porque não quer dizer que a Samaria não tinha recebido o Espírito Santo, enquanto o Espírito Santo, no batismo ela recebeu, mas não aderiu a Cristo, ficou vivendo assim
Por isso que a renovação hoje fala batismo no Espírito Santo por causa do comprometimento. Que é aquele jovem que não tinha nada a ver com aquele adulto que era batizado e acho que nem sabia que foi batizado. E ele então tem uma experiência dentro da renovação e ele é batizado no Espírito Santo, ou seja, ele tem uma experiência profunda, né, no Espírito Santo de Deus, e ele se compromete com a igreja. A partir dali ele começa a ler a Sagrada Escritura, ele começa a rezar o texto, ele começa a pregar, ele começa também a... Então, assim, essa adesão a Cristo significa os dons do Espírito Santo, seria uma linguagem bem vulgar, né, porque para comparar com algo tão sublime, seriam as ferramentas. Você vai trabalhar, você estuda, você está numa faculdade, faz um curso superior, e quando você forma, você monta o seu ateliê, o seu escritório, sua clínica, e você tem as ferramentas. Então, você foi formado na catequese, e ali o bispo vem, pelas mãos do senhor bispo, ele te confere as ferramentas para você trabalhar, os dons do Espírito Santo. Interessante essa também, adesão. Interessante também que tem aquela analogia também de que, como criança, agora ele pré-adolescente já confirma a fé dos pais, né? Assim, eu estou confirmando que é isso que eu quero. Exatamente. Tem essa aí, a igreja chama o sacramento da confirmação nesse sentido também, né? A pessoa, ele agora tem a sua própria, o uso da sua própria razão, então ele agora fala, né, por ele mesmo. E outra coisa, a função do padrinho, né, do padrinho de batismo é acompanhar realmente o afilhado em todas as fases, para a hora que chegar lá, por esse acompanhamento, falar assim, eu confio que é isso mesmo. Exatamente. Né? É isso que eu quero, agora eu tenho razão, já tenho juízo, então eu acredito nisso aqui. Isso. Né? Então, muito bem, ótimo. A outra pergunta sobre a Eucaristia, com quantos anos a pessoa pode comungar? Quem são as pessoas habilitadas, né? Se a gente pode usar essa palavra para comungar, e se tem algum caso especial. Quanto à idade, Código de Direito Canônico, 913, 914. Cadê? Tem que contar aqui, viu? 913, 914. Estão 800 ainda. 916. Você falou sobre a idade, né? 913. Para que a Santíssima Eucaristia possa ser administrada às crianças, requer-se que elas tenham suficiente conhecimento e cuidadosa preparação, de modo que, de acordo com sua capacidade, recebam o mistério de Cristo e possam receber o corpo do Senhor com fé e devoção. Contudo, parágrafo 2º, pode-se administrar a Santíssima Eucaristia às crianças que estiverem em perigo de morte, se puderem discernir o corpo de Cristo do alimento comum e receber a comunhão com reverência. Então, veja bem, o código não especifica, mas pede que as crianças devem ter noção do que elas estão fazendo. Então, aqui, na nossa diocese, Dom José Mauro, as crianças podem, a partir dos 10 anos, elas podem fazer a primeira comunhão. Mas, Dom José Mauro, ele percebeu que, segundo ele, que as crianças daqui com 10 anos, de uma forma geral, elas ainda estavam muito imaturas. E aí ele designou aqui para a diocese, né, que seja com 12 anos. Então, com 12 anos. E no caso de morte, risco de vida, a criança pode receber se ela já tiver noção. Também uma criança de 5 anos que ainda não tem noção, ela não pode. Aí você não pode dar só por causa. Mesmo que esteja em risco, o direito coloca aqui que deve, mas se ela já tiver um discernimento, distinguir o alimento comum do alimento sagrado, que é a Eucaristia. Né? Quem é que pode receber essa Eucaristia? Assim, quem são as pessoas habilitadas? Né? Aqui é habilitada, pode ser habilitada. Acho que o código, eu acho que o 300 e o 914, 914 responde isso aqui. É o 914 mesmo. Mas eu estou lá na
frente. Cadê? Tem que voltar aqui. Só um pouquinho de sua paciência. Já. Enquanto isso, por favor, Fazendo. aperte o coraçãozinho se você estiver gostando, só para a gente entender que você está gostando. Lembrando que no Instagram é só 1 hora, né? Aí o padre abre outra ali, abre ou fecha, mas nós estamos no canal do YouTube da comunidade missionária gratidão. O pessoal que está comigo aqui no Instagram Revista Oficial, a hora que cair a live aqui, vocês correm lá para o YouTube, que nós estamos ao vivo lá no YouTube, e no Instagram do padre, não precisa ficar preocupado que caiu, ele vai abrir outra live, tá bom? Então, é o cânone em 915 do Código de Direito Canônico, diz assim: não seja admitida a Sagrada Comunhão aos excomungados e aos interditados depois da imposição ou declaração da pena, e outros que obstinadamente persistem no pecado grave manifesto. Excomungado é o que, meus padres? O excomungado ele é declarado pela igreja, né, sobre pena de excomunhão. Que o Código de Direito Canônico já tem a excomunhão lá de sentença, né, que é automático. Então, a pessoa praticou um aborto, ela já está excomungada. Por isso que a confissão de uma pessoa que tinha cometido aborto só seria com o bispo. Porque só o bispo pode admitir, o bispo e o papa podem admitir. Se o bispo der autorização para o padre, tem que ser por escrito. Agora, o Papa Francisco deu uma autorização para os padres atenderem também, né? Mas essa autoexcomunhão, por exemplo, uma agressão ao bispo publicamente, um padre que tem um caso sexual, seja com homem ou seja com mulher, ele atende a confissão dele, excomunhão lá de sentença dos dois. Qual é o outro caso também? Deixa eu me lembrar aqui. Eu estava lembrando aqui de alguma coisa, mas também atender a confissão nesse estado é excomunhão. Então, nesse caso, a pessoa não pode. Na fila da comunhão, você só pode negar a comunhão para uma pessoa visivelmente embriagada, está caindo, ou uma pessoa com problema mental bem grave, aquela que joga pedra, que ataca as pessoas, dessa negar, viu? Porque a pessoa que tem problemas mentais, que tem muitas pessoas que tem, mas ela tem noção das coisas, essa pode receber só aquela que a pessoa num grau bem elevado, talvez tira a roupa na frente dos outros, essa assim, entrou na fila também. Só nesse caso. Se você sabe que a pessoa está em pecado grave, você deve dar a comunhão para ela e depois tem a obrigação de chamá-la à parte e alertá-la fora da Assembleia sobre o risco que ela está correndo. 1 Coríntios 11, 28, quem come o corpo de Cristo indignamente, come a própria condenação. Né? Então, esse é o... Ótimo, muito bom. Não tem algum caso especial que a igreja libera assim, para receber a comunhão? Por exemplo, tem uma polêmica sobre os casais de segunda união, né? As pessoas que estão vivendo segunda união. Mas tem uma polêmica que falaram que o Papa não vai liberar, acabou que está do mesmo jeito. Então, nesse caso também entra. Gente, aqui, ó, o que Jesus está dizendo aqui em Marcos. É Marcos, deixa eu confirmar aqui. Em Mateus, deixa eu olhar Mateus primeiro aqui, acho que é Mateus 10. Mateus 10, não estou vendo. Então, deixa eu ver aqui rapidinho. Só para a gente entrar nessa questão do segundo união, né? Deixa eu confirmar, já estou em Marcos, deixa eu ver aqui. Eu fiquei aqui. Sim, aqui em Marcos mesmo. Olha o que Marcos está dizendo. Vou ler tudo aqui, é um trechinho, né? Para vocês compreenderem. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniam em torno dele, e como de costume, de novo ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pôr à prova e perguntaram. Me perdi aqui. Para pôr à prova e perguntaram: é lícito a um marido repudiar sua mulher?
Ele respondeu: o que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e depois repudiar. Jesus então lhe disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem terá seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo sobre esse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa mulher repudiar o seu marido e desposar outro, comete adultério também. Então, as pessoas que já foram casadas na igreja e que não teve a possibilidade, a igreja não reconheceu a nulidade do casamento, e eles vêm constituir uma nova família, eles entram numa condição de adultério. E o adultério é um pecado grave na Sagrada Escritura, por isso eles não podem receber a comunhão. Muito simples, porque é muito simples. É por causa dessa situação. Mas aqui não é só para os casais segundo união, gente. Porque às vezes cria uma polêmica que tem que ficar assim, mas não. Olha, quem não deve receber a comunhão? Todo aquele que estiver vivendo um ato sexual fora, sem o casamento. Todos. Aí está para homossexuais, está para casais segundo união, casais amaziados, casais de namorados que estão fazendo isso. Ninguém de vocês deve receber a comunhão. Antes de se confessar. E quando confessa, deve evitar a prática. Tá bom? Senão não vai adiantar nada essa confissão. É tanto que os amaziados segundo união nem pode confessar, porque toda confissão ela requer uma mudança de vida, mas as pessoas vai lá e confessa e continua na mesma vida. Se um casal amaziado, por exemplo, um amaziado entra no confessionário e eu vou ouvir a confissão dele, ele vai sair dali com o mesmo pecado. Aí, então não houve um arrependimento. Então, antes de ir para o seminário, eu não consegui entender por que o ato de contrição, muitos deles termina assim: prometo com a vossa graça nunca mais pecar. E eu não entendi, gente, mas a gente vai pecar, porque se não pecar gravemente, vai pecar com pensamento, palavra, omissão. Mas eu entendi que na presença de Deus você tem que fazer um propósito de romper definitivamente. Romper definitivamente com o pecado. Pelo menos dali do confessionário você deve sair com essa intenção. Né? Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas fazem hora com Deus. Chega, confessa e volta para a mesma prática, ou pior. Né? E aí, às vezes a pessoa acha também, que a gente fala só de ato sexual, né? Pecado sexual, mas tem pessoas, por exemplo, que é desonesto com a outra pessoa, que rouba a outra pessoa. Né? Salário mal pago. Exatamente. Né? Pessoas que trabalham para você. Encaixa nos 10 mandamentos, não roubarás. A pessoa acha que é entrar e roubar um banco, não é, né? No dia a dia. Mas hoje, um dos pecados piores, né? Hoje, e mais frequente, os pecados da carne, né? Exatamente por causa das redes sociais que são usadas de forma errada. Né? Então, esses aí são os piores. Um pecado gravíssimo que as pessoas também não têm consciência, que a igreja diz, por exemplo, a questão do espiritismo, né? Nós estamos falando para católico, então, para católico, a pessoa ser espírita, ela não pode comungar. E você está negando a ressurreição de Cristo. Né? E aí, às vezes, a pessoa está lá no espiritismo e vai no catolicismo. Aí você está infernizando mais sua vida, porque está comungando indignamente, está comendo a sua própria condenação. Exatamente. A gente pode dizer que isso é um sacrilégio, né? É um sacrilégio. Sacrilégio é isso, é você estar em pecado mortal, né, fora de comunhão da igreja e ir lá e comungar. E hoje acontece muito sacrilégio, porque tem pessoas que, às vezes, por vergonha do que os outros vão pensar, ele vai comungar. Porque se ele ficar no banco da igreja, alguém vai pensar, fulano está em pecado. Ele levanta e comunga em pecado para não ser, para livrar das acusações. Quer dizer, piora a situação dele. Piora a situação. Então, não faça isso. Né? Busque a sua confissão para receber a devida comunhão. Mas assim, não é ficar no pecado. Porque tem gente que fala assim, tem gente que usa até aquela palavra, não estou pegando Jesus não, porque eu estou em pecado. Mas, gente, é claro que na sua consciência acusa de pecado grave, você não pode receber a comunhão.
Mas não é você acomodar no pecado. Olha o que diz São João Paulo II. Santo não é aquele que não peca, é aquele que não fica no pecado. É verdade. O pecado deve ter como fala, a gente deve ter a sensação quando está em pecado de estar deitado numa cama de espírito. Tem que levantar, né? E outra coisa, a pessoa tem que buscar no catecismo conhecer o que é pecado. Né? Mas às vezes a pessoa não sabe nem o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Tudo, Né? tudo. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você no dia do domingo, por exemplo, que é o dia do Senhor, por excelência, deixou de ir à missa para jogar bola, para ficar descansando em casa sem fazer nada, você cometeu um pecado grave. Né? E durante a semana você não pode comungar se você não buscar confissão. Assim a igreja, uma vez por ano a igreja pede debate. É mãe, né? Ela pede confessar e receber a comunhão pelo menos uma vez por ano, pela Páscoa da Ressurreição. Então, você sabe que depois de um ano sem confissão, você não pode receber a comunhão mais, né? Sim. Não pode. Ainda que sua consciência não te acusa de pecado grave, mas eu gosto de usar de pequenas analogias. Suponhamos que seus pecados meus fossem tijolinhos. E durante um ano nós fôssemos colocando um em cima do outro. Você imagina o tamanho da construção que nós já tínhamos feito no final de ano. Tamanho da barreira que nós já tínhamos construído. Se fosse cada pecado nós fosse um tijolinho e nós fôssemos colocando na parede. Então, precisa derrubar essa barreira, né? Precisa derrubar essa barreira, pelo menos uma vez por ano. Então, não deve comungar depois de um ano sem a devida confissão. É verdade. Então, pessoal, muito bom, assim, muito esclarecedor. Coisas muito simples, mas muito importantes para você. Parecem perguntas bobas, mas isso você não vai encontrar num livro de teologia. É verdade. E é realmente essas catequeses do dia a dia que é a proposta nossa, né? Que o povo se perde por falta de conhecimento. Né? É pecado grave quando você está lendo um livro espírita. Né? Pega um livro de espiritista lendo. Esses dias mesmo aconteceu até num grupo de WhatsApp de um grupo de oração que eu participo. Daqui a pouco a menina postou uma página de um livro lá, e a página do livro que ela estava lendo é um livro espírita. Né? Não, uma vez numa paróquia, num reino muito distante, como diz lá do Shrek, tão distante, uma ministra da comunhão postou uma mensagem de Chico Xavier numa tarde de Corpus Christi. Então, veja bem. E é o que mais a gente vê, né, padre, nesses grupos, essas frases de Chico Xavier, frases espíritas. O que você tem com tantas mensagens bíblicas? Frases de santos, né? Os livros de santos são bons, porque você que é católico, igual o Jean disse, você não está falando para os católicos, está falando porque você está de fora ainda, né? O que você tem para ler um livro espírita, uma coisa assim? Ou ceder ao diabo. Você sabe, olha o que Eva foi dar ouvidos à serpente. Olha que tragédia que aconteceu. E quantas serpentes estão aí hoje, né? Disfarçadas atrás de um livro, né? de uma programação de TV, ou de um programa, né? na rede social. Quantas serpentes estão disfarçadas e você dando ouvido a elas? Vai dando ouvidos. E a verdade é que a pessoa ela tenta sempre amenizar o pecado, né? Quantas pessoas procuram a gente vivendo lá na cidade dizendo assim, eu estou tão saudade da Eucaristia, mas eu não posso comungar porque eu vivo junto com meu marido. O que eu faço? O que você faz? O que você tem que fazer? Você só pode fazer uma coisa, ou você separa do seu marido ou casa com ele. Né? Você está trocando. Qual a justificativa? Mas as pessoas perderam o medo do inferno hoje, acho que por ignorância. A pessoa prefere ficar no pecado. Nós estamos chegando nos finalmente. Tem uma perguntinha aqui também que parece muito nada a ver, mas que eu acredito que eu vou esclarecer, porque um dia eu ouvi um termo muito engraçado. Quem pode consagrar o pão e o vinho? É só o padre, algum leigo autorizado, é o diácono, é só quem é que pode consagrar, né? O diácono é o primeiro grau da ordem sacerdotal, mas ele não pode consagrar. Os dois sacramentos que o diácono pode celebrar. Ele pode ministrar o batismo e abençoar um matrimônio só. Né? Então, só isso.
Quem pode consagrar é só o sacerdote, que é o padre e o bispo, tá bom? Então, o diácono, a diaconia é serviço, né? Presbítero, que é o nome oficial do padre, é aquele, né? É o homem, é o ancião, experimentado na idade. E episcopo, que é o nome oficial do bispo, que é vigilante, né? É a sentinela da fé. O bispo vela para que a igreja não saia dos trilhos, né? Então, o cano 900 do Código de Direito Canônico responde para nós. Quem pode? Cadê? 900. 900, cadê? 925, tô perto, tá quente. 900, achei. 900. Somente, parágrafo 1º, somente o sacerdote validamente ordenado é um ministro que, fazendo as vezes de Cristo, é capaz de realizar o sacramento da Eucaristia. Parágrafo 2º. Celebra licitamente a Eucaristia o sacerdote não impedido por lei canônica, observando-se as prescrições dos cânones seguintes. O cânone seguinte aqui é o 901. O sacerdote pode aplicar a missa para qualquer pessoa viva ou defuntas. Né? Quando fala que o sacerdote validamente. O sacerdote ele precisa ter sido ordenado pelo bispo, seja da sua diocese ou de outra diocese, com a permissão do bispo diocesano. Os estudos são obrigatórios. Os estudos são, e ele foi validamente. Por exemplo, tem um bispo renegado. Um bispo, por exemplo, da Igreja Católica Brasileira, vai lá e te ordena. Você não está validamente ordenado. Para a Igreja Católica Romana, não. Né? Você, de repente, foi ordenado, mas recebeu uma pena canônica, está suspenso de ordem. Isso que eu estava tentando lembrar. Se você sabe que um padre está suspenso de ordem e ele resolveu celebrar por desobediência, e você participou dessa celebração com ele, estão os dois excomungados. Excomunhão lá, sentença. Agora, se você participou e não sabia e descobriu depois, aí não está, porque você não sabia. Onde não há clareza de consciência nem liberdade, não tem pecado. Porque essa pergunta é muito importante, às vezes parece insignificante, porque uma vez eu vi um termo aí, em alguma zona rural, em alguma cidade vizinha, não sei, falando assim que a mulher o ministro mandou um recado falando que a missa da Eucaristia já estava pronta para celebrar a missa. A ministra da Eucaristia pronta para celebrar a missa, então só está esperando o povo chegar. Né? Então, é bom a gente também definir que o ministro extraordinário da comunhão é os leigos. O ministro, quem é ministro da Eucaristia é só o padre. Só o padre e o bispo. Só o padre e o bispo. Nós não somos ministros da São João Paulo II faz essa correção. Os ministros da distribuição é uma sigla MESEP, que significa Ministro Extraordinário da Distribuição da Comunhão Eucarística. Viu? Porque ministro da Eucaristia, porque convencionalmente é mais fácil de falar, e fala os ministros da Eucaristia, e eles ficam todos assim, cheios, né? Eles são ministros da Eucaristia, não são ministros da Eucaristia. Ministro da Eucaristia, euzinho aqui. E Dom Robertinho, que está lá em Janaúba, viu? Nós somos os ministros da Eucaristia, graças a Deus. Essas mãos aqui ungidas pela igreja, né? Celebram um sacramento. Na hora que eu fico pensando, quando eu estou sozinho, gente, mas como é que pode Deus me confiar um ministério tão sublime, tão sublime? Eu falo como Pedro na noite da traição, como eu sou indigno de ti, Senhor. Glória a Deus. Gente, muito obrigado. Nós já estamos aí bem pertinho do final, já chegamos a 1h30 de programa. Quero agradecer imensamente o pessoal que acompanha o padre no Instagram aí, né? Você divulga, por favor. Pessoal, divulga, por favor, em nome de Jesus, no Instagram do padre, para que mais pessoas possam desfrutar. Denilson, até você, Denilson. Padre, nós temos um abraço aí para toda a família, viu? Temos aqui vários comentários muito bons, olha, ótima live para a pastoral do batismo. Eu mesmo faço parte da pastoral do batismo, glória a Deus. Olha, eu pensei nisso hoje, viu? Obrigado pelo seu compromisso aí na igreja. Deus abençoe você. Quem é? Aqui, quem está falando é a irmã da dita cuja Maíra aqui, ó. Derlei, que está lá.
Como? Derleide. Ô, Derleide, um abraço, obrigado pelo seu comprometimento. Fico feliz quando eu vejo os leigos assim, engajados, viu? Aqui tem uma pergunta que o senhor já até me falou sobre ela. As crianças que nasceram e não foram batizadas e acabaram falecendo, o que acontece com sua alma? Batismo de desejo, tá bom? Batismo de desejo dos pais. Por exemplo, se os pais negligenciaram o batismo e a criança morreu sem batizar, eles vão responder, com certeza, diante de Deus por essa criança. Agora, os pais tinham toda a intenção de batizar, né? E eu, por exemplo, são meus paroquianos, eu os conheço, eu sei que são pessoas religiosas, eu sei que aquela criança seria assim batizada. E por algum motivo, um acidente, um fato inesperado, essa criança morreu sem batismo. A igreja entrega ela para Deus como batizada, porque os pais tinham esse desejo e a gente sabia que eles seriam batizados. Que bênção. Nós temos o batismo de desejo e o batismo de sangue, que é os mártires, e o batismo com água, que é o batismo principal, né? Mas tem essas duas outras formas, que é o batismo de desejo. Ou o próprio cristão, né? Santo Ambrósio, na homilia de um imperador, esqueço o nome, que o imperador estava preparando para ser batizado e ele foi assassinado. E Santo Ambrósio, na homilia Santo Ambrósio, batizou, converteu e batizou Santo Agostinho, né? E ele fala lá na missa de corpo presente, ele dá como batismo. Foi a partir daí que a igreja foi. Entendeu o batismo. Entendeu o batismo, ele entrega como, porque no coração daquele imperador ele já estava batizado, porque ele tinha um desejo muito grande de ser cristão, né? Aqui, Padre Eliane. Santa Rita de Cássia, amanhã, né, ela rezou também para que o marido se tornasse cristão, ela conseguiu. Da vida. Eliane Cardoso, lá, saudades, Padre. Eliane do Pará 1, na cidade. Do Pará 1. Aquela que vem aqui em Rio Pardo sempre, ela e o Edivaldo vem, traz queijo, requeijão para o mercado. Pessoa muito querida, viu? Um abraço para vocês. Uma pergunta aqui: pode os fiéis comungar nas duas espécies, introduzindo a Eucaristia, no caso, a hóstia no cálice, o próprio fiel? Nesse caso, você sabe que o padre deve estar com os ministros distribuindo a comunhão, né? Mas nesse caso, por exemplo, um caso especial, como agora na pandemia, se o padre entender que as pessoas podem comungar nas duas espécies, ele mesmo pode autorizar. Só que quando ele distribuir, ele tem que falar a forma completa, né? O corpo e o sangue de Cristo e o ministro, mas só em ocasiões especiais. Certo, aqui tem o Dione lá de Bataguaçu, da cidade de Rosicléia. Rosicléia. Edinalva Maciel fala muito bom, graças a Deus. Danilo Miranda está assistindo também da comunidade. Edneia, excelente, muito obrigado, bem esclarecedor. Joyce Ferreira, boa noite, sua bênção. Deus abençoe, Joyce. Maria Alves, Joyce Ferreira, live maravilhosa. Eva Maria, Eva. Boa noite, Padre, saudades. Saudades também, viu? Deus abençoe. Tem alguém acenando ali? Cléo, Rafael, seminarista. Rafael, seminarista, lá de Barreto, Rio Verde, em Verdelândia. Rafael, um abraço. Por favor, divulgue essas lives. Todas as quintas-feiras, nós estamos fazendo compromisso de estar aqui, né? Hoje foi sobre batismo e Eucaristia. A live vai ficar gravada numa comunidade missionária. Gente, o Nadson é um grande amigo, desde os meus tempos ainda de leigos, né? Nós participamos da missa naquele de Montes Claros, mas trabalhamos já há muito tempo. E aí a gente ia para a missa todo dia, encontrava com ele de manhã na catedral, a gente participava da missa diária, né, na catedral. Ô Nadson, um abraço, você e a Érica, né, sua esposa, seus filhos, Deus abençoe vocês. Samuel, um abraço, padre. É o Samuca do Fanino, né? Tirou as fotos do cabelo, Samuel, para guardar, porque ficou um tempo, né? Vai ficar igual ao seu pai. Pessoal, entra e se inscreva no canal Comunidade Missionária Gratidão. Jean Berthier, canal, essa live, esse programa fica gravado no YouTube, tanto em Jean Berthier no YouTube, pessoal, como na Comunidade Missionária Gratidão. Inscreva-se, dê um like e acompanha. Vai ficar gravado, vocês podem assistir em outro momento, tá bom? Nós nos encontraremos então na próxima quinta, se Deus quiser, viu? Próxima quinta já é... Lembrando que amanhã dá início a novena de Pentecostes, né?
Nós vamos estar aí colocando o horário. Eu vou fazer a novena com o pessoal das redes sociais. A partir de amanhã, nós vamos divulgar o horário amanhã. Todos os dias nós entraremos no horário marcado para rezar a novena de Pentecostes online com vocês, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que participou. 21 pessoas, né, assistindo aqui no YouTube. Chegou a 20, 22, 23. Tinha alguém mandando aqui para o compadre Jean. Compadre Jean, Gleiciane, a mulher de Moisés lá de Salinas. Deus abençoe a igreja. Compadre Moisés. Do Pigmeu lá. Glória a Deus. Pessoal, vamos nos despedir. O padre vai dar a bênção. Nós já agradecemos a vocês. Eu chegando agora. Diz quem chegou agora aí? Dora. Fala com ela que está gravado. Padre Edson, que mais? Ótima catequese. Leiliane. Obrigado, Leiliane. Meu Deus abençoe. Eu sempre, como eu disse aqui na primeira live, ficou muito ruim aquele dia, porque eu estava caindo o tempo todo. Mas eu disse que eu sempre, né, meu carisma foi de formação. Até as crianças estão assistindo. Foi de formação mesmo, viu? O tempo todo. Sempre gostei de. Porque eu sei que, como a passagem, né, de Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento. A pessoa que tem conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, ela não deixa a sua fé, ela se compromete com a sua fé. É preciso que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Amém. Então vamos nos despedir, o Padre vai dar a bênção e, se Deus quiser, na próxima quinta nós estamos de volta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da gloriosa Santa Rita de Cássia, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Tenham todos uma boa noite, uma abençoada noite de paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito bem.